Agora a gente vai conversar sobre a sua saúde. Você já fez alguma vez alguma sessão de quiropraxia? Ai, você saiu com um pouco de aflição depois daqueles estalos, né, na sua coluna, né? Ficou meio com medo e tudo mais, a técnica aplicada. Existe hoje uma forma de você fazer, sim, uma quiropraxia, alinhar sua coluna, colocar tudo no lugar, sem passar por isso. E a gente vai falar com o Márcio Tosi, que é fisioterapeuta. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Viu? A gente que agradece. E também a Tatiane, que está com a gente. Tudo bom, querida? Tudo jóia? Tudo bom. A Tatiane vai ser a nossa cobaia, digamos assim, para mostrar como é que é a técnica, né? Vamos, antes de mais nada, sim, claro, explicar o que são esses estalos que a gente sente e qual é a função deles durante uma prática de quiropraxia. Bom, os estalos, se a gente mesmo fizer os movimentos, a gente pode sentir esses estalos. Tá. Né? Na quiropraxia existem várias técnicas. As principais, que são as diversificadas, são técnicas que você faz o impulso manual e gera aquele estalido, aquele pop, Tá. que nada mais é que um acúmulo de gás dentro da articulação. Né? Quando você faz essa correção, aquele bloqueio, aquele desarranjo da articulação, ele acaba se eliminando. E com isso, com a saída desse gás, você ouve o pop. Então é um estalo positivo? Sim. Porque a gente sempre ouve falar, tá estalando o dedo, não sei o que, não faça isso, que isso não é legal, pode dar problema na articulação. Acho que a aflição vem daí também, dessa cultura da gente achar que o osso, quando ele estala, ele vai gerar um problema no futuro. Existem muitas crenças, né, que elas têm que ser eliminadas, né? Então, não tem nenhuma pesquisa científica que fala que o estalar é prejudicial. Ah, é? Nem a constância, porque quem gera mania de estalar acaba fazendo isso com uma frequência muito grande. A partir do momento que você busca a quiropraxia, você já não vai ter essa necessidade de ficar se auto-estalando, porque você já vai estar buscando o equilíbrio do seu corpo. Tá. Então, se o seu corpo já estiver equilibrado, você não vai diminuir essa necessidade. O seu bem-estar, ele já vai estar contido em você. E o objetivo da quiropraxia é alinhar a coluna, então, e combater má postura, esses vícios que a gente acaba adquirindo ao longo da vida? O objetivo da quiropraxia, ela é uma ciência na área da saúde que visa o equilíbrio do sistema neuromúsculo-esquelético. Tá. Qual que é a diferença, por exemplo, do médico? O médico, ele avalia a nosologia, estuda a nosologia da doença, a patologia. E a quiropraxia, ela vai avaliar o mau funcionamento mecânico, que a gente chama de complexo de subluxação vertebral. E a partir daí, a gente encontra essas interferências, esses bloqueios que dificultam as informações que sempre vêm de cima para baixo, de dentro para fora. Então, resumindo, quiropraxia é para melhorar o funcionamento do sistema nervoso central para poder chegar a todas as informações neurológicas para todos os órgãos, sistemas e membros. Maravilha! E aí tem uma técnica hoje que através de um instrumento esse trabalho é feito no corpo sem precisar dos estalos, é isso? Dentro da quiropraxia nós temos listados quase 100 escolas, 100 métodos diferentes na quiropraxia americana. Essa técnica, ela lá fora, ela já é a segunda técnica mais usada no mundo, a mais bem paga pelos seguros americanos, justamente porque é feito com um instrumento de percussão mecânica. E ela tem passa essa segurança para aqueles pacientes que têm aquele medo, aquele receio, aquela insegurança de utilizar. Então, é uma técnica, quem fala que quiropraxia dói, quiropraxia é forte, dá tranco, realmente, tem técnicas que realmente a gente tem escolas. Só que essa escola é no force, ela é sutil, ela é gentil, ela é suave. Com um pequeno estímulo mecânico, você consegue fazer exatamente o que as mãos fazem naquela força de alta velocidade e baixa amplitude para gerar aquele pop. Que interessante. Vamos ver então como funciona, Tati? Por favor, Tati, que é a nossa modelo do dia. Vamos ver como é que funciona, então, na prática, né? Mas são dois aparelhos diferentes. Isso difere o que? A área do corpo que você vai usar? Por exemplo, nós temos 3 equipamentos diferentes aqui, né? Temos o equipamento elétrico, que é mecânico, é automático. Você coloca a carga e ele gera o impacto sequencial. Né? Esse é o que a gente tem de mais tecnológico hoje, porque ele chama Impulse IQ. Ele tem um sistema de computador e ele tem um feedback que ele sente. Na hora que você corrige aquele bloqueio vertebral, ele avisa. Você vai ouvir um barulhinho. Tem equipamentos mais simples, mecânicos, com mola, que você tem que fazer o ajuste por esse gatilho. E você coloca a força também tem ajuste, automaticamente. Você que ajusta, E tem instrumentos com uma outra tecnologia onde você só arma e utiliza o impulso
numa base de contato pequena, ou seja, para pequenas articulações, onde ele tem um dispositivo que ele bate e faz o recuo, que é uma outra escola, uma outra método da quiropraxia chamado Torgue Recoil. Legal. Vamos lá então. E como é que você sabe quais são os equipamentos que você precisa usar, de acordo com a necessidade de cada paciente? Esse equipamento eu uso muito para a parte cervical, devido às vértebras, parte craniana, tá? Esse equipamento, normalmente eu uso esse equipamento que é o que a gente tem maior tecnologia, tá? Então eu vou começar com esse e depois eu vou estar mostrando os outros. Tá bom, vamos lá então, vamos ver como é que funciona. Tá tudo bem aí, Tati? Vem um pouquinho para baixo, Tatiana. O mais importante, Regiane, é que, além da utilização do instrumento, a gente também tem uma abordagem de avaliação diferente, né? Tudo que eu vou verificar aqui, as alterações do corpo, você vai conseguir junto comigo aqui verificar pela diferença de comprimento de perna. Todos nós somos assimétricos, né? Então, todo mundo muitas vezes fala que tem uma perna mais curta, mas não que você tem uma perna curta, é porque aquela perna ela se encontra curta devido a uma alteração. Ah, é? Porque assim... Então essa história de que a gente tem uma perna mais curta que a outra é lenda. É lenda. Ela está encurtada porque a gente está descompensado, podemos dizer assim. A dizer maioria dos casos, sim. Você tem só uma porcentagem pequena de pacientes com perna curta verdadeira, que a gente chama de perna curta anatômica. Esses sim são pacientes que a gente na anamnese, no histórico, ele teve uma situação de acidente, perca óssea. Agora esse negócio de falar que a perna nasceu curta, isso mais uma crença. Olha só. Tá? Então você vai conseguir visualizar comigo. Tá bom. Se a gente tem um problema, a gente tem um desequilíbrio, o sistema nervoso ele interpreta isso e as musculaturas elas acabam tendo uma compensação e a perna vai aparecer mais curta aqui no exame. Ó. Tá. Então vamos começar? Está equilibrado? Então eu vou começar a perguntar para o corpo dela se tem algum problema. Então eu vou começar aqui pelo pubis, pela bacia. Aperta, força, solta. Ó. Nossa! Ficou curta. Isso significa que ela tem um problema na bacia. Então vamos achar o lado? Como está do lado direito, o problema é do lado direito. Tá? Então vamos dar só um estímulo de correção para verificar se é isso mesmo. O problema está aqui. Automaticamente ele corrige. Agora, para conseguir exatamente, depois que fez o diagnóstico, a gente coloca o instrumento e faz o tratamento quiroprático. Ó, ele aumentou a frequência e apitou, já corrigimos. Vamos rever de novo, tá ok? Gente. E vamos retestar para verificar se deu certo. Aperta, solta. Podemos ver agora a lombar, começando pela vértebra L5. Também está alterado. Você vê que é uma diferença considerável. A gente acha o lado maior sempre é o lado do problema. Já vamos direto fazer a correção. A gente mantém até corrigir. Tá. Traz um mic para mim para eu conversar com a Tati, por favor, gatinho. Gato. Traz um mic, por favor, querido. Ó. Agora eu vou ver a parte cervical. As duas mãos na testa, cabeça reta na posição neutra. Vamos verificar se tem alguma alteração aqui na cervical alta, que é uma das principais regiões que gera problema. Cortou? Vamos agora corrigir. Pronto. Tudo através da posição dos pés? Sempre. Nossa avaliação sempre é baseada pela análise do comprimento dos membros inferiores. A gente não precisa, né, nessa escola de avaliação da quiropraxia, tocar no paciente. A gente vai pedindo os movimentos. Cada movimento desse é um grupo muscular que é responsável pela inervação de um segmento específico. Então a gente testa esse segmento fazendo o trabalho da função muscular. Se então tiver você não tudo está bem, especificamente trabalhando em articulação, você está trabalhando na musculatura? Tô trabalhando na articulação, avaliando pela parte muscular. Como tem a ligação da inervação que sai das vértebras. Então nós temos aqui as vértebras na coluna. Você tem aqui em amarelinho os nervos que vão controlar o funcionamento de órgãos, sistemas e, no caso, a parte muscular. Quando você tem uma subluxação vertebral,
você vai ter uma interferência nesses nervos. Essa que é a principal linha da quiropraxia, a nossa principal filosofia. E a partir daí você tem um mau funcionamento, uma diminuição de informação neurológica que chega naquela região. Por isso que muitas vezes você pode ter outros problemas de saúde que você, com a quiropraxia, você pode automaticamente estar melhorando. Olha que interessante. Que tipo de problema que a gente pode sentir melhora? Bom, os problemas... Derivam disso muitas vezes. Os problemas assim, principais são aquelas alterações musculoesqueléticas. Então, tendinite, bursite, hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, são aqueles famosos diagnósticos ortopédicos, né? Dor nas costas, cefaleias, labirintite, também cólicas tudo deriva, menstruais. Isso também para pessoas que têm essa musculatura tensionada, que acaba trazendo esse prejuízo também para a articulação. Sim. E deriva dessas doenças todas que você está dizendo. Sim, hoje a gente está passando por várias situações e cada vez mais a gente se encontra tenso, preocupado, ansioso, impotente, inseguro. E isso vai gerando tudo através, minando o nosso corpo. E a partir daí, por isso que é sempre importante fazer quiropraxia, não só quando o paciente tem sintoma. Nos Estados Unidos, a gente acabou de voltar de lá, e o que se foi mais discutido é o terceiro paradigma da quiropraxia, que é aquele paciente que vai na quiropraxia como se ele fosse... Não, quando não tem problema nenhum, porque ele quer deixar o corpo dele funcionando na melhor capacidade de funcionamento. Sim, as pessoas procuram, na maioria, quando tem um problema. O ideal seria que não procurassem quando tem um problema. Sim, seria fazer uma manutenção do corpo, sempre equilibrando. Como a gente fosse na academia, as mulheres fossem no salão de beleza, essa seria o mais indicado. Agora, pensando no tratamento, a duração da sessão e o número de sessões vai variar de acordo com o que a pessoa apresenta de necessidade? Sim, a gente assim, sempre tenta buscar o melhor custo-benefício, né? Então, nessa abordagem nossa, a gente consegue melhorar em poucas sessões. A nossa média de sessões é de 2 a 3 sessões e a gente já consegue dar alta ao paciente. É claro que isso varia. Às vezes vai um pouco mais, às vezes vai um pouco menos. Mas nas literaturas e os professores internacionais de renome diz que pelo menos em 4 sessões de quiropraxia você tem que melhorar pelo menos 50%. Se não melhorar inicialmente é porque o diagnóstico está errado ou o paciente não está apresentando aceitação ao tratamento. Ah, olha que interessante. Agora, para a pessoa que está bem e quer fazer essa manutenção do corpo através da quiropraxia, qual que é o indicado? Quantas sessões e por qual período? Ela pode estar vindo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, entendeu? A gente já tem hoje pacientes que não querem mais travar, não querem mais sofrer, não querem mais ficar nas filas de hospitais tomando remédio na veia ou internado, e ele sabe que de vez em quando ele tem que ir lá para fazer uma manutençãozinha. Então, fazer lá uma abordagem que dura de 10 a 15 minutos. Você já terminou aqui com a Tati? Sim, na verdade a gente pegou os principais pontos e basicamente a gente... Gente, que bacana! Vamos conversar um pouquinho então? Ela pode levantar? Pode. Tati, quero saber o seguinte, você alguma vez já fez... Fica um pouquinho mais de frente para a turma. Ai, você já fez alguma sessão daquelas que estalam ou não? Eu já fiz no pescoço, mas eu confesso que eu não gosto. Eu particularmente, para mim não é muito confortável, eu tenho um pouco de medo, então ao invés de relaxar na hora de fazer, eu travo. Você fica tensa? Então esse tipo de abordagem que ele fez, realmente eu me sinto mais tranquila, porque aquele tranco eu não sou favorável, eu não gosto. Mas acho que essa necessidade surgiu até por uma demanda interessante de pessoas que também devem sentir mais ou menos o que a Tati sentiu, né? Não falando mal da técnica, não é isso? Mas é que eu acho que algumas pessoas não se adequam a determinadas situações, assim como a acupuntura, assim como determinadas massagens, né? São tratamentos que para algumas pessoas são mais aceitos e para outras não, né? Com certeza, cada um tem a sua individualidade, é que nem roupa, você vai vestir, você não gosta daquela roupa. Todas as escolas, todas as técnicas, elas têm a sua eficiência, tá? Não tem modificação nenhuma se você faz uma abordagem manual de alta velocidade ou se faz algum ajuste instrumental. A única coisa que tem pacientes idosos que têm uma osteoporose mais avançada ou pacientes que têm medo, insegurança, né? E aí ele não vai porque ele tem medo, ela tem essa restrição. Então agora ele já vai ter oportunidade de fazer a quiropraxia mais tranquilo e poder ter os benefícios dela sem passar por uma situação de insegurança. Esse instrumento não tem nenhuma contraindicação, então? A contraindicação seria fraturas recentes, né? Então você tem que ser bem criterioso na abordagem. Você não deixa de ser criterioso e está avaliando o paciente, porque o diagnóstico para nós é o mais importante. Claro. Pacientes com câncer, casos avançados que o paciente já está numa situação avançada, a gente utiliza para dar qualidade de vida, bem-estar, diminuindo a dor, né? Feridas,
basicamente são essas. Tá. E úteros gravídicos até 3 meses de gestação. E o que você sentiu? Então, Qual foi a sensação da máquina? a sensação é que dá uma leveza, assim, é como se você ficasse mais solta. Mas é uma batida forte? Não, é suave. leve? É suave. E à medida que vai batendo, vai relaxando? Quando termina, parece que realmente como se tivesse destravado mesmo. Ai, Então, que delícia. Vou então, marcar hoje. Você vai fazer? Muito bom, né? Agora, pessoas de todas as idades podem fazer, então? Sim, a gente pode ter desde a pediatria até pacientes da melhor idade, pode estar fazendo. Para correção de postura, para crianças que estão crescendo, na fase do estirão, é legal também? Sim, a gente tem acompanhamentos que a gente faz antes e depois, até com ortopedistas, com radiografia, para verificar a melhora das condições posturais, né? Legal. Então tem sim de uma boa indicação também, somado com outras terapias posturais. Adorei conhecer essa técnica, gente. Muito bom, uma alternativa muito legal mesmo para ter uma maior qualidade de vida, que é isso que a gente busca, né? Com certeza. Deixa eu agradecer então o fisioterapeuta Márcio Tosi e também a Tatiana Denigili. Falei certinho? Denigili. Obrigada, querida. Até a próxima, viu? Obrigada, muito bom. Muito bom mesmo ter conhecido. Vou deixar o Insta para você fazer contato, @Marcio_Tosi, tá? Tosi com S, tá? @Marcio_Tosi. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito bom.